Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. É com muita alegria que recebemos a cada um de vocês. Antes da gente, então, começar o trabalho das preces e irradiações, nós vamos divulgar os trabalhos da semana. Nas sextas-feiras, no horário das 19 às 20 horas, nós temos palestras doutrinárias que versam sobre os assuntos da moral espírita cristã. Essa atividade ela é presencial e virtual. Aos domingos, no horário das 9h30 até às 11h30, nós temos a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz. Então, enquanto as crianças estão na evangelização, os pais também estão todos convidados. Esse trabalho já está acontecendo, vai das 9h30 às 11h30, nos domingos. Em paralelo, aqui no salão, das 10 até às 11 da manhã, ocorre o estudo de um Evangelho segundo o Espiritismo, também no domingo, sendo essa atividade presencial e virtual. Nas terças-feiras, no horário das 17h15 às 18h15, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos e logo após, no horário das 18h45 às 19h20, nós temos o trabalho das preces e irradiações, que é uma atividade presencial e virtual. Demais dias e horários das atividades, a gente pode tirar dúvidas e se informar aqui na recepção. Então, meus irmãos, nesse momento eu convido a todos para que possamos elevar os nossos sentimentos, pensamentos a Deus, a Jesus. Antes de tudo, agradecendo imensamente a oportunidade de participarmos desse trabalho. Nos auxilia Jesus para que aqui fiquemos, de corpo e alma presentes, prestando atenção na pequena palestra que será dada, e em seguida, conseguindo efetivamente nos ligar com a espiritualidade, vibrando pelo bem, no trabalho de preces que serão ditas. E que assim seja. Então, neste momento, vamos passar a nossa palavra para a nossa palestrante da noite, a nossa irmã Maria Helena Soares. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus e nosso Senhor faça presente em todos nós. O tema escolhido para hoje, ele é do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. O título é Caridade Essencial e inicia com o seguinte chamamento. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João, capítulo 1, versículo 6. Aqui se refere a aquele mandamento maior, que é: fora da caridade não há salvação. E Emmanuel nos faz a seguinte reflexão: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Aqui já fica claro, Todos nós temos dentro de nós
essa fonte divina de bênçãos do Senhor. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, todos nós carregamos na nossa essência essas bênçãos. Somos inundados por essas bênçãos. O que nós precisamos, quem sabe, é fazer despertar esse dom, essa capacidade que nós temos. E Emmanuel continua: a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e aos auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridades, nascidas da sincera disposição de servir por Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes de luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Aqui, mais uma vez, chama atenção, né? Essa caridade, esse sentimento está dentro de nós. Precisamos trabalhar. E como vamos trabalhar? Em primeiro lugar, quem sabe como se refere, como inicia a mensagem com essa caridade material, que a caridade tem duas dimensões, né? Tem essa caridade material que se refere a isso, auxiliar, né? Auxiliar não só na forma material, doando para aqueles que estão em situação mais vulnerável, mas doar também o nosso tempo, o nosso conhecimento, as nossas palavras de consolo, o nosso olhar, o nosso amor, né? Claro que aí já está indo mais profundamente, que aí vem o verdadeiro sentido da caridade essencial. Então, seguimos adiante. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis, como já tínhamos comentado, né? Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, seguindo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz.
O que quer dizer isso aqui, esta frase? Que o essencial, né, essa caridade essencial, se desenvolve dentro de nós, no nosso interior, né? E começa, nós começamos com aquela caridade material, e no momento que nós vamos nos envolvendo, sentindo que o que nós fizemos para o nosso irmão, para o nosso próximo, está mudando alguma coisa em nós, está nos enchendo de um sentimento maior e que está mexendo com a nossa emoção, com o nosso amor. Isto é desenvolver, é uma mudança interior. E esta mudança interior, quem vai ganhar com isto somos nós. É nós que vamos nos encontrar com Jesus, ele vai estar em nós e nós vamos estar nele. E a partir daí, nós não paramos mais. Aí tudo nos torna, tudo nos faz bem, nada é sacrifício, nada é difícil. Então, não precisamos só, é claro que nesse mundo material, onde também as desigualdades são tão grandes, essa caridade material, ela é fundamental e ela faz muito bem, ela é necessária, mas é a partir dessa caridade material que nós vamos desenvolver essa caridade essencial. E através dessa caridade essencial, nós vamos enxergando já quem foi o nosso modelo, né? O nosso modelo de amor, quem foi que nós começamos a sentir essa expressão maior, essa força, essa fonte divina de sentimentos em relação ao nosso próximo. E assim, tudo, as nossas dificuldades, né, os momentos difíceis, quando tivermos que ajudar, quando tivermos que enfrentar situações com os nossos familiares, em situações que nós precisamos ajudar alguém, não fica pesado, é leve, é amor, e quanto mais amor nós damos, mais amor recebemos. Porque nós vamos nos sentindo também gratificados por essas bênçãos divinas. Então, que fique para a nossa reflexão e que Deus nos ilumine sempre, que nós possamos fazer essa caridade e receber as bênçãos e gratidão. E gratidão é uma coisa que nós estamos sempre, devemos ter sempre, porque a gratidão já é estarmos aqui, poder sentir esse amor e desenvolver cada vez mais o amor. Então, fiquem para nós essa reflexão e fiquem com Jesus. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos,
para num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criastes para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que em todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Nos conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericórdia e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos, recolhido às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a tua bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal. E muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente citada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações queridas. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Que assim seja. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização
se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos,
seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai, das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, vão devolver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, para que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.